Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo contrata mais um para o seu quadro. Pedro manda recado para a torcida depois da vitória contra o Criciúma. Chegou a hora de dar o troco. Landim perde a paciência com Marcos Braz e motivo é revelado na Gávea. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é Flamengo na veia. Olá você, muito bom dia. Depois daquele sufoco para ganhar do Criciúma no sábado em Brasília, mas teve aí um detalhe que chamou muito a atenção de todo mundo. Além daquele pênalti inusitado, a partida marcou um recorde de torcida. Foi o jogo com o maior público pagante no Campeonato Brasileiro desse ano. Ao todo, 60.127 torcedores pagaram ingressos e esse número superou o do clássico entre São Paulo e Palmeiras pela quarta rodada da competição, que teve 55.694 bilhetes vendidos no Morumbi. A renda foi de R$ 6.601.898. O elenco do Flamengo não teve folga e se reapresentou nesse domingo no CT Ninho do Urubu às 10h30 para iniciar a preparação para o jogo dessa quarta-feira contra o Vitória lá no Barradão às 20 horas horário de Brasília. Com isso em mente, o Flamengo vai ter 3 dias para se preparar antes da viagem para Salvador, que vai ser o local da partida. O Alan está disponível para o Tite no jogo contra o Vitória. Enquanto isso, o Bruno Henrique se recupera de uma torção no tornozelo direito e ainda é uma incógnita para o jogo da 19ª rodada do Brasileiro. Portanto, os próximos 2 treinos serão cruciais para o Bruno Henrique saber se joga ou não a partida contra o Vitória. E no sábado, dia 20, o Sub-20 do Flamengo recebeu Volta Redonda na Gávea pela 7ª rodada da Taça Guanabara e ficou no empate em 0-0. Foi a primeira partida que os comandados do Rafael Bahia terminaram sem vencer. Dos 7 jogos na competição, foram 6 vitórias e 1 empate. Eu estou falando do Flamengo B. Em apenas uma dessas partidas, uma grande virada sobre o Botafogo do Sub-20A do Flamengo entrou em ação, liderado pelo técnico Felipe Luiz, que acompanhou esse jogo também de ontem na Gávea, de sábado, na Gávea. O jogo marcou a volta especial do goleiro Rafael. Depois de 11 meses, ele se recuperou de um câncer no testículo e retornou com boa atuação, sendo importante no empate do Flamengo. Foi quase um ano de espera, mas o goleiro venceu o obstáculo e voltou a defender a meta do Flamengo com muita excelência. O próximo jogo da categoria vai ser na próxima quarta-feira, dia 24, contra o Botafogo pelo Brasileirão Sub-20. A partida também será na Gávea às 15 horas, com o Sub-20A do Felipe Luiz em ação. O Flamengo empatou com o goleiro Rafael, Gustavo, Pedro Lemos, depois Wesley Juan, Felipe Vieira, depois Júlio Neto, Germano, Daniel Rogério, Vitor Silva, depois Felipe Lima, Thiago Medeiros, Lucas Oliveira, depois Isaac, Pedro Leão, depois Menegatti e Rodriguinho. O técnico foi Rafael Bahia. Mais uma contratação na Gávea. Olha aí, contratado para ser auxiliar técnico do Tite no Flamengo, o Vinícius Bergantin se despediu oficialmente da Ferroviária de São Paulo nesse domingo. O treinador usou as redes sociais para agradecer dirigentes e jogadores do time paulista pela oportunidade e participação em sua conquista de ir para um gigante como o Flamengo. O Bergantin vai integrar a comissão técnica do Tite, assim como os outros auxiliares, mas a sua função no dia a dia vai ser focar nos treinamentos da defesa. O treinador desejava alguém para ficar responsável por aquele setor durante as atividades e viu um perfil ideal no novo contratado. Dessa forma, a comissão técnica do Tite agora conta com 6 membros: Matheus Bach, César Sampaio, Kleber Xavier, Bergantin e seus auxiliares, Fábio Macheredian, que é o preparador físico, e Lucas Oliveira, que é o analista de desempenho. No último sábado, o Flamengo derrotou o Criciúma por 2-1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do primeiro gol do Flamengo no jogo,
O Pedro mandou um recado para a torcida depois desse jogo. Em suas redes sociais, ele compartilhou algumas fotos do jogo no X, antigo Twitter, e deixou um recado para a nação. Aspas, somente agradecer. Vamos juntos, fecha aspas, escreveu o artilheiro. O Pedro foi titular na partida do último sábado no primeiro tempo, não teve muitas oportunidades e passou em branco. Na etapa complementar, depois de perder um pênalti, ele deu a volta por cima e abriu o marcador para o Flamengo num belo gol de chapa. Com esse gol, o Pedro chegou ao 9º dele no Brasileiro e é o artilheiro isolado da competição, com 17 jogos disputados pelo Brasileiro. O rubro-negro volta a campo na próxima quarta-feira contra o Vitória da Bahia, no Barradão, lá em Salvador. Vitória está lá embaixo, no Z4. Às 20 horas o jogo vai ser, horário de Brasília, pela 19ª rodada do Brasileiro, a última rodada antes do retorno. No momento, o Flamengo ocupa a 3ª colocação com 34 pontos, atrás apenas do Botafogo e do Palmeiras, que tem 39 e 36, respectivamente, mas o Flamengo tem um jogo a menos. São 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas no Brasileirão. Fez 30 gols e sofreu 18, tem aí um aproveitamento de 66%. Produção, coloca aí para nós os resultados do Brasileiro de ontem. Atlético Mineiro venceu o Vasco por 2-0. Bahia 0, Corinthians 1. Fortaleza 3, Atlético Goianiense 1. Juventude 0, São Paulo 0. Bragantino 2, Atlético Paranaense 0. Cuiabá 0, Fluminense 1. Coloca aí agora para nós a tabela atualizada. Em primeiro lugar vem o Botafogo com 39 pontos, em segundo Palmeiras com 36, em terceiro Flamengo com 34 pontos, um jogo a menos. Em quarto Fortaleza com 32, em quinto vem o São Paulo com 31, em sexto Bahia com 30, em sétimo Cruzeiro com 29, em oitavo Atlético Paranaense com 25, em nono Bragantino com 25, em décimo Atlético Mineiro com 25, 11º Vasco com 23, 12º Juventude com 21, 13º Internacional de Porto Alegre com 19, 14º vem o Corinthians com 18, reagindo, 15º vem o Criciúma com 17, 16º Cuiabá com 17, 17º Vitória com 15, 18º Grêmio com 14, 19º Fluminense com 11, que largou a lanterna para o 20º colocado, que é o Atlético Goianiense, com 11 pontos também. Perde no saldo de gols. Os bastidores do Flamengo não estão em paz, como já estiveram antes. Tudo isso por conta da atuação do clube no mercado da bola, capitaneada aí pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Existe o entendimento que o presidente Rodolfo Landim não está nada satisfeito com o rumo das negociações do Flamengo. Vale salientar que nenhum reforço foi confirmado até agora nessa janela de transferências que vai encerrar em 2 de setembro. É de consenso que a equipe precisa de um meio-campista e um lateral direito correndo, visto que muitas vezes a equipe fica exposta defensivamente por não ter aí reservas ou titulares à altura. O Braz tentou fazer isso, mas os olhos do dirigente cresceram. Isso porque existia uma possibilidade real do Marcos Antônio da Lazio da Itália vir para o Flamengo. Na manhã desse sábado, um dirigente da Lazio, detentora do passe do jogador, criticou a abordagem do Flamengo e colocou em evidência os motivos para que o negócio não fosse finalizado. O dirigente do clube italiano falou sobre o modo que o Flamengo agiu durante as negociações e destacou a agilidade do São Paulo para fechar imediatamente o negócio. Aspas, o Flamengo apenas falava os números, nunca nos enviaram um papel timbrado do clube, era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, aceitamos, o jogador aceitou e fechou, foi isso, explicou lá para o Vene Casagrande, o empresário. Segundo o Portal do Dia, a possibilidade de contratar jogadores como o Paquetá
e Claudinho fez com que a proposta pelo jogador da equipe italiana não saísse do papel e assim o São Paulo deu um chapéu clamoroso no Flamengo e ficou com o jogador na maior cara de pau. Há o risco dos cariocas ficarem sem ninguém nessa janela. A negociação com Lucas Paquetá está praticamente descartada. O jogador ainda até tenta a liberação, mas o West Ham da Inglaterra não quer liberar o jogador. Já com o Claudinho, o Braz se envolveu numa gafe dizendo que negociava com um homem que foi presidente da Rússia. Sendo assim, a publicação informou que o presidente Landim vem sendo muito cobrado internamente, até atrapalhando as alianças para uma eleição do Rodrigo Dunst de Abrantes no final do ano. Ele vem tendo que explicar as ações do seu vice-presidente no mercado. Além de não conseguir fechar contratações, o Marcos Braz está atrapalhando o presidente Rodolfo Landim também politicamente. É sabido que o Braz vai deixar o Flamengo em breve, mas isso não impede que o atual mandatário esteja para lá de incomodado com o seu vice-presidente. O clima entre os dois pode ter azedado, porque o Landim cobrou explicações veementemente ao Braz e agilidade nas contratações para essa janela, exigindo um plano B imediatamente. Vamos acompanhar o desenrolar da bronca do Landim. O Braz vai ter que arrumar alguém aí para contratar, porque o homem está cobrando. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho, então compartilhe esse vídeo com amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Muito obrigado. O Flamengo negocia a venda do garoto Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino, mas segundo o Coluna do Fla, a diretoria do Mengão não pretende facilitar essa liberação do meia para o Massa Bruta. O motivo é simples. Assim como o Bragantino dificultou demais a saída do Léo Ortiz ao Flamengo no início desse ano, a diretoria rubro-negra pretende devolver na mesma moeda, ou seja, dar o troco. Uma reunião deve acontecer hoje para definir os detalhes dessa negociação. Conforme foi apurado pelo portal Bola VIP Brasil anteriormente, esses valores giram em torno de 42 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do jogador. No início desse ano, uma longa e chata novela envolvendo o Flamengo, o Bragantino e o zagueiro Léo Ortiz se arrastou até o começo de março, quando o Flamengo, enfim, conseguiu acertar a contratação do zagueiro. Durante as negociações, o jogador chegou a ser afastado das atividades do elenco principal do Massa Bruta e teve até que abrir mão de alguns valores para fechar com o Flamengo. A tendência é que o Mengão repita essa estratégia utilizada pelo Bragantino, no caso Léo Ortiz, como uma espécie de revanche da diretoria flamenguista. O Flamengo vê em Matheus Gonçalves uma oportunidade de fechar uma grande venda. O jogador de 18 anos tem sido pouco utilizado pelo técnico Tite. Vale lembrar que em 2023 ele chegou a ser emprestado ao próprio Bragantino e lá jogou muito bem e voltou ao Flamengo após o final da última temporada. Em 2024, o Matheus Gonçalves só jogou em apenas 10 jogos no Flamengo, a maioria pelo Campeonato Carioca. Além do Bragantino, outros clubes da Série A já mostraram interesse no garoto, como o Bahia e o Fortaleza. No entanto, o rubro-negro rechaçou essas investidas que eram de empréstimos, para tentar vender, enfim, o jogador. Portanto, minha gente, chegou a hora do troco, sim. O Flamengo tem mesmo que dar canseira nesses caras do Bragantino, igual como eles fizeram com a gente pelo Léo Ortiz no começo desse ano. Foi uma das maiores novelas mexicanas que eu já vi no Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que por esse valor, 42 milhões, 50%, o Flamengo deve vender o Matheus Gonçalves para o Red Bull Bragantino? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa.
Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui de coração. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!